Olá, amada minha! Eu sou Cris Martinkovics, acupunturista com especialização em mulheres e fertilização. O meu objetivo no dia de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre um tema chamado menopausa. A menopausa precoce, principalmente. Para o chinês, enquanto você tem menarca e menstruação ativa, você pode engravidar. Quando você começa, então, um processo de menopausa, as suas chances diminuem drasticamente disso acontecer, uma vez que o seu corpo vai entrar em desaceleração. Então, no período entre a primeira menstruação e a última menstruação, você é fértil, você é capaz de gerar um bebê. Muitas mulheres estão entrando cada vez mais cedo na menopausa e alguns fatores estão contribuindo para isso. As meninas menstruam mais cedo. Como você tem um número limite de óvulos dentro do seu ovário, enquanto houver óvulos, ocorre ovulação, ocorre menstruação. Uma vez que seus óvulos já não existem mais, você para de ter então a menstruação, o que a gente vai chamar de menstruação pontual ou de uma menstruação irregular, que são os primeiros sintomas de que você está entrando no climatério, que é essa transferência, onde você passa da vida fértil para uma vida infértil. A mulher tem uma dificuldade gigante quando a gente fala nessa transição, uma vez que até os seus 50 anos, vamos colocar assim, você ainda está em ascendência, você está ainda no seu período Yin. Quando você chega no máximo do Yang, acontece então o declínio. O declínio é quando você vai em direção à morte. Então, a menopausa, ela indica que você está entrando num novo ciclo, assim como a menarca te trouxe o início de um outro ciclo. Então, do 0 aos 14 anos, você tem a tua infância. Dos 14 anos até o climatério, até a menopausa, você tem então um outro período que é de fertilização. Você tem novas ideias, novos projetos, filhos. Quando a gente entra em declínio, a gente tem um problema grande com isso, uma vez que você está caminhando para o fim, caminhando para a morte, você não consegue mais gerar uma nova vida. Muito mais cedo do que a gente espera, as mulheres têm entrado na menopausa precoce. Eu tenho pacientes com 38 anos que já estão em menopausa. O normal para a medicina chinesa é entre 45 e 51 anos. A média onde a gente encontra a ausência de menstruação devido à falta de ovulação, e aí sim você não consegue mais gerar um bebê. O fator hábitos de vida é o que mais ainda a gente vê, porque uma vez que você teve uma hiperestimulação energética, onde você fez induções com medicamentos para que fossem liberados o maior número possível de folículos, por exemplo, no caso de fertilizações in vitro, você está reduzindo o teu tempo de fertilidade, concorda comigo? Se eu tenho um número finito de óvulos dentro do meu ovário, que vão ser liberados um por mês, e eu vou com um indutor ovulatório e faço com que isso daqui aumente 10 vezes, por exemplo. Ao invés de liberar um folículo, eu libero 10 folículos, porque eu preciso então ter maior número de folículos, né, disponíveis, aonde eu faço todos crescerem juntos também por medicamento, para fazer então a retirada desses óvulos para uma fertilização in vitro. Você está diminuindo, em média, 10 meses da sua fertilidade, porque você está hiperestimulando, que ele seja feito antes do que é normalmente. Mensalmente, vários folículos são em potenciais e um vem e acaba sendo eclodido. Ele vem e faz a ovulação para que você consiga, então, através dos dentes, aqui das fimbrilas da tua trompa, ele capta e vem para cá, e nesse canal ocorre então a fertilização e o neném
já fecundado, óvulo já fecundado, vem e gruda aqui no endométrio. Esse aqui é um endométrio saudável e aqui é o endométrio que tem alguns problemas, né? Alguns carcinomas, alguma endometriose, que para representar que a gente tem que ter um útero limpo para que a gente consiga então fazer com que isso aconteça de forma livremente. A menopausa então, ela é a ausência de ovulação, o óvulo já não existe mais, existe um exame chamado antimuleriano que a gente faz para ver qual é ainda a sua reserva, a quantidade de reserva de folículos que você ainda tem. É um exame que ele vem com o objetivo de dizer quão fértil ainda você é. Quando a gente tem uma menopausa precoce e número reduzido de folículos, a gente não consegue uma gravidez natural. Aí sim a gente vai, porque a gente vai chamar de óvulo doação. A gente recebe um óvulo de uma doadora e a gente coloca, após uma preparação do endométrio, se a gente conseguir, o embrião aqui já fecundado, já com 5 dias mais ou menos, em blastocisto, aonde ele gruda e ele fecunda. Eu tenho uma paciente com 45 anos, onde a gente está nesse processo e ela está na 12ª semana de gestação. Então, é totalmente possível a gente fazer. E a medicina chinesa ajuda e muito nesse processo também. Quando a gente fala de menopausa precoce, qual é o principal sintoma? Existe alguma idade padrão? Então, entre a menarca e a menopausa, após os 45 anos, até os 51 anos, geralmente a gente tem, então, essa menopausa acontecendo. Os principais sintomas são as irregularidades menstruais e a causa é a falência ovariana. Então, o seu ovário já não é mais capaz, não existem mais óvulos para serem feitos, não existe mais ovulação e com isso a menstruação cessa. Pode ainda ter alguns ali o que façam que você menstrue alguns meses, alguns outros não, mas o padrão é a irregularidade menstrual até ela cessar totalmente. Quando ela cessa totalmente, você não é mais capaz de gerar um bebê. A medicina, então, ela vai explicar a menopausa precoce quando a gente tem, por exemplo, baixa reserva ovariana. Como a gente já nasce com um número de folículos determinados, quando você estava dentro da barriga da sua mãe, você já tinha o seu ovário e já tinha a quantidade de óvulos para a vida inteira como células em potenciais para desenvolvimento. Então, a reserva ovariana é uma coisa que você vai trazer já herdada. Os hábitos da sua vida acabam que você consome muito mais energia vital pelos excessos. Então, por exemplo, quando você tem excesso de comida, excesso de bebida, excesso de exercício físico, excesso de sono ou o total zero, deficiência desses itens, você dorme mal, você se alimenta pouco, você faz pouco exercício físico, são todos hábitos que a gente precisa ter em equilíbrio, né? Para que você consiga preservar a sua energia vital. Então, o desgaste da energia vital, principalmente hoje por excesso de trabalho, é o que tem feito com que as mulheres entrem numa menopausa precoce, que elas antes dos 45 anos, elas já tenham sim indícios hormonais e ovarianos de que a menopausa está presente. Doenças crônicas, como o câncer, por exemplo, onde você tem muitos medicamentos que acontecem e consomem a tua energia vital e você não consegue mais gerar óvulos saudáveis. O Covid trouxe para o consultório pacientes que apresentaram ausência de menstruação por alguns meses, uma variação onde a gente chegou a pesquisar uma menopausa, mas a gente conseguiu reverter esse quadro nas pacientes de Covid, porque o Covid ele pega pulmão e o pulmão ele alimenta rim na medicina chinesa energeticamente. Uma vez que isso não está acontecendo, o rim não é nutrido e eu não tenho o yin do rim suficiente para gerar os óvulos. Então, o yin do rim, ele faz os óvulos e o yang do rim, ele mantém o neném dentro do seu ovário. E tem uma questão, como eu disse, da constituição herdada. Uma vez que você tem o número de folículos, o número de óvulos no seu ovário, desde quando você está na barriga da sua mãe, depende da quantidade e da qualidade de energia que a sua mãe e o seu pai
trouxeram para você, o que a gente vai chamar de constituição herdada. Você ganhou essa energia de presente do seu pai e da sua mãe quando você teve a fusão do esperma e do óvulo da mãe e do pai. O sopro divino acontece e a energia se forma. Essa energia também vai determinar qual é o seu nível de energia vital para fazer então com que esses óvulos aconteçam e com que você tenha a possibilidade de gerar um novo bebê. Se a mulher tiver todos os sintomas, as chances de engravidar terminaram? Quando você entra numa menopausa, você não produz mais óvulos. Quando você ainda menstrua alguns meses, significa que mês ou outro você ainda está liberando óvulo. Então, dependendo do exame antimuleriano, qual é a quantidade de reservas ainda que você tem, se você ainda tiver um óvulo, um folículo ainda para ser potencial, talvez você consiga gerar. É muito difícil a gente dizer sim ou não quando a gente está falando de questões divinas. Quando um bebê tem que vir, ele vai dar o seu jeito de vir, mesmo que seja um último óvulo lá que está guardadinho e ele vem após os 42, 45 ou mais anos. Existem alguns casos que são exceção, mas que existem. Quando você tem um diagnóstico de menopausa identificado, com certeza seus níveis hormonais não são mais aptos a fazer. São eles estrógeno, progesterona, LH, FSH, são todos hormônios que a gente precisa que esteja em regulação perfeita para que a gente consiga gerar um óvulo e que a gente consiga manter esse óvulo fecundado dentro do seu útero. Então, questões hormonais são de extrema importância que a gente consiga identificar como elas estão para determinar se é possível ou não ainda essa gravidez. A baixa de libido que a menopausa precoce traz. Então, você imagina que se você não está mais em idade fértil, o nosso cérebro entende que você não precisaria mais reproduzir-se. O sexo hoje, ele existe para que a gente faça a reprodução, não é mesmo? A gente utiliza isso como fonte de prazer? Obviamente que sim, a gente não transa somente para procriar, mas para o nosso cérebro, quando você tem uma baixa quantidade de hormônio, a sua libido também baixa na mesma proporção. Algumas coisas aumentam o yang do rim, o teu fogo, a tua essência de novo, para que você volte a ter um libido, para que você tenha uma lubrificação melhor vaginal, porque quando a gente tem baixo libido, a gente também tem baixo fluido e com isso as coisas ficam mais difíceis. Um primeiro elemento, por exemplo, que a gente pode incluir é a maca peruana. A maca peruana, dependendo de alguns casos que precisa ser identificado, ela é utilizada para quando a gente precisa colocar um pouquinho mais de fogo, um pouquinho mais de yang nessa sua vida, nesse seu rim. Alguns alimentos a gente também inclui, por exemplo, a soja, mas uma das coisas que a gente vê muito é a questão emocional. Como eu falei, no declínio para a menopausa, na evidência de morte, eu não sou mais tão fértil quanto eu era, a nossa mente acaba não acompanhando esse processo. E com isso você tem que brigar com você mesma para que não haja um bloqueio de coração. Um bloqueio energético de coração faz com que você não tenha mais a alegria, a vida. E aí você entra nesses momentos de calor, de frio, de euforia, de tristeza. É um ciclo novo para cada mulher. Você tem que parar e entender como é que esse ciclo está funcionando dentro de você, o que você precisa alterar na sua vida, na sua rotina, nos seus objetivos de vida para que esse ciclo se encerre da mais bela forma possível. Existe uma questão que a gente morre a vida que a gente viveu. Então, ainda existe muita vida, sim. Essa mulher só consegue engravidar pela fertilização in vitro? Quando a gente está falando de menopausa precoce, a fertilização in vitro ela é indicada uma vez que você não tem mais óvulos suficientes para engravidar mensalmente. Então, mensalmente, o teu corpo prepara você para ter essa gravidez e se você não tem o óvulo pronto para ser
eclodido para fazer todo o disparo hormonal, consequentemente você não consegue fazer uma geração de bebê naturalmente. A fertilização in vitro ela é indicada sim se você tem uma reserva ovariana que possibilita, ou então a óvulo doação. Quando a gente fala em óvulo doação, uma doadora vem, doa um óvulo para você e você utiliza ele com o espermatozoide do seu marido, prepara o seu endométrio, né? O seu endométrio tem que estar preparado também. Existem muitos hormônios que você vai ter que tomar para conseguir chegar no endométrio suficientemente bom. Ele tem que estar entre 8 e 10 milímetros para que você consiga então grudar um bebezinho aqui dentro quando você faz a inseminação artificial. Então você coloca aqui dentro já o neném, ele gruda nessa parede que vai estar pronta, sendo preparada por hormônios. O seu corpo não vai mais produzir os hormônios necessários naturalmente quando a gente está falando de fertilização in vitro e de óvulo doação. Então, a medicina chinesa, ela tem sim uma preparação em termos de alimentação, de hábitos de vida que a gente faz. Eu tenho uma paciente de 45 anos que ela está na 12ª semana por óvulo doação. Então, é uma questão muito trabalhada hoje em dia, uma vez que nós casamos mais tarde, que a gente teve que postergar um pouquinho a maternidade em detrimento a um casamento, a uma faculdade, a juntar dinheiro, a comprar uma casa. São todas as escolhas que a gente acabou fazendo lá atrás e que hoje a gente tem a consequência. E não tem nada de errado com isso. Acontece que quando você consegue fazer com que isso aconteça ainda depois dos 40 anos, eu tenho certeza de que é um sonho que você vai trazer e vai gerar com muito amor esse bebê. O que a medicina então chinesa recomenda para aumentar as chances de engravidar? Quando você começa a entrar e a falar de menopausa precoce, se você ainda tem a quantidade de folículos para ser colocada para fora desse ovário, e esse óvulo vai ser fecundado, eu tenho algumas coisas que eu consigo fazer para ajudar a tonificar. Entre elas, a tonificação, né, do teu rim com chá de amora, chá de folha de amora, gergelim preto, retira todos os alimentos quentes como café, chá verde e inclui alguns vegetais como soja, lentilha, inhame. É a dica que eu dou referente à medicina chinesa quando a gente está falando de chances de aumentar a sua gravidez quando você está no início de menopausa precoce. Para os sintomas de menopausa, a folha de amora é muito bem-vinda, uma vez que ela vai tonificar o seu rim. O rim é a sua água. Quando você não tem água suficiente para fazer com que o seu fogo apague, existe a ascensão de fogo, que é o fogacho, o calor que sobe pela tua cabeça, que vem aqui principalmente no pescoço, que as mulheres têm o tempo todo a necessidade de ficar com um pescoço mais livre, porque a energia que está subindo, essa energia yang, não está tendo água suficiente para apagar. Essa água energeticamente falando. Óbvio que a água, alimento também conta, sim, mas eu estou dizendo água, elemento rim. E as tonificações de rim se tornam essenciais nesse momento. Então, se você tem menopausa precoce, ou está começando nesse processo ou já está na menopausa, a dica fica: chá de folha de amora, o gergelim preto, o feijão preto, os shimeji, shiitakes, os cogumelos da vida são muito bem-vindos nessa fase, uma vez que eles vão fazer a tonificação energética do seu rim, fazendo com que você tenha mais energia de água para que apagamos então esse seu fogo que está indo em direção errada, ele está indo em direção à sua cabeça e ele tem que ir para baixo, ele tem que descer, e a gente consegue fazer isso com esses alimentos. Tem algum ponto, Cris, que você indica para amenizar esses sintomas todos e que ajude eu a engravidar quando a gente fala em menopausa precoce? Se a gente está falando que quando eu entro em menopausa precoce, eu tenho deficiência do yin, existe um ponto que chama-se BP6, baço pâncreas 6. Eu vou colocar a figura dele aqui do lado.
ele fica acima do ossinho do teu pé, 3 dedos para cima, você vai achar ali o BP6. Esse é um ponto chamado encontro do Yin. Ele tem fígado, baço e rim. São os 3 pontos Yins que passam naquele lugar. Então, massagear, fazer acupressão nesse ponto, sim, auxilia muito, é de extrema importância para que você tonifique o seu Yin. E aí sim, aumente as chances de engravidar quando a gente está falando em menopausa precoce. Eu espero ter contribuído com vocês com esses conteúdos que eu trouxe no dia de hoje e que diariamente, para você que me acompanha, eu trago informações importantes e relevantes da medicina chinesa que chegaram até a mim e eu gentilmente passo para vocês esse conhecimento. Um tema por dia, onde a gente está então com o objetivo de aumentar as chances de você engravidar. Continue seguindo no YouTube, no Instagram e no Facebook, que as atualizações são diárias. Eu espero ter contribuído para o seu dia de hoje. Beijo, beijo!